a questão dos telefones é o seguinte: para aqueles de nós que são do tempo do telefone discado, se lembram que fazer uma ligação era muito complicado. E eu me lembro que eu morava em Buenos Aires com a mamãe, enfim, e para a gente falar com o Carlos, com a vovó, a gente tinha que agendar antes quando ia ser feita a chamada. Então era uma complicação danada. Então o problema surgiu basicamente no casamento entre uma velha tecnologia e a nova tecnologia. E aquele telefone de baquelita preta da Standard, da Standard Telefônica do Brasil, não foi programado, não foi feito pensando no dia de hoje. Uma pena, mas enfim, de qualquer jeito, sem os Drummondsters, nada disso estaria acontecendo e provavelmente sem a colaboração de todos vocês aqui em Itabira. Então, viva os Drummondsters. E, aliás, eu quero agradecer porque os Drummondsters me aceitaram como mais um membro burro do time, entendeu? Mas eu tenho orgulho de poder, enfim, colaborar com eles naquilo que for possível e, claro, estar com Itabira também. Isso está implícito no sangue. Então, Edmilson, por favor, salve-nos. Muito boa noite. É uma alegria muito grande poder participar deste momento em Itabira com pessoas profundamente ligadas a Carlos Drummond de Andrade. Otávia Senhorina Miller, que é sobrinha bisneta de Drummond, filha de Flaviano, um dos irmãos queridos de Carlos. Pedro Augusto Grania Drummond, neto de Carlos Drummond de Andrade, filho de Maria Julieta e de Manuel Grania Echeverri, que é uma pessoa, um dos homens mais brilhantes que eu conheci em toda a minha vida, e que aqui representa os irmãos Luiz Maurício, que não pode estar nesta noite em Itabira, e Carlos Manuel Grania Drummond, o primogênito de Dolores e Manolo, e que partiu há um mês, do nosso convívio, aliás, Maria Julieta e Manolo, e que partiu há um mês do nosso convívio. Então, esta exposição e esta conversa amigável e absolutamente informal que teremos aqui, a exposição e a mesa redonda são dedicados a Carlos Manuel Grania Drummond, que já faz uma grande falta a todos nós que tivemos a honra daquela amizade e o privilégio de um convívio tão enriquecedor para todos nós. Então, fazer parte deste grupo como mediador é uma alegria rara, é um momento incomum que eu vivo. Eu gostaria de começar, claro, as mulheres sempre merecem a primazia em todos os momentos, então eu gostaria de perguntar a Otávia como ela, quando você, Otávia, pela primeira vez se deu conta de que era sobrinha neta de um grande nome da literatura brasileira, um poeta nacionalmente conhecido. Eu pergunto em que momento da sua vida, da sua infância e adolescência, você começou a se dar conta disso. E esta pergunta eu faço porque quando a minha filha Ana Carolina nasceu, a Carlos Drummond de Andrade, que era aquela figura gentilíssima, de uma delicadeza, de uma afabilidade raras, o Drummond mandou de presente para minha filha Ana Carolina um poema. Então, o presente de nascimento que Carol recebeu de Drummond foi um poema, como sempre escrito à mão, a primeira inicial sempre colorida, né? Ele fazia aquilo com um cuidado, com uma atenção, com um esmero fora de série. E eu me lembro que uma vez a Carol era aluna do Colégio Marista em Brasília, eu não me lembro exatamente a idade dela, mas ela devia ter talvez seus 7 anos, mais ou menos, e uma professora falando na aula, falou em Carlos Drummond de Andrade. Olha, um grande poeta da literatura brasileira, e a Carol disse assim: professora, o Drummond fez um poema para mim. Eu ganhei de presente quando nasci um poema de Carlos Drummond de Andrade. E o descrédito foi tamanho que ela teve de, no dia seguinte, levar o poema para mostrar
Em primeiro lugar, a professora que não havia acreditado, e aos colegas que riram e disseram, essa menina não tem condição. Então, se isso aconteceu com a minha filha, apenas por haver ganhado um poema de Carlos Drummond de Andrade, eu pergunto, e você, Otávio, como sobrinha neta de Drummond, como é que você conviveu com isso, por exemplo, quanto aos seus colegas, aos seus professores, aos seus amigos? Dê esse depoimento pessoal, por favor. Era uma relação estranha, porque, por exemplo, assim, Drummond, para mim, era o tio Carlos. Então, o tio Carlos era aquele carinhoso, afetuoso, que, se eu atendia o telefone, praticamente todas as semanas ele ligava para minha mãe. E, quando eu atendia o telefone, ele era capaz de conversar comigo, perguntar comigo, para mim, o que eu estava aprendendo na escola, acompanhar em que série eu estava, de ter longas conversas que antecediam a conversa dele com a minha mãe. E, na verdade, você falou da sua filha que ele fez um poema. Eu tenho guardado até hoje. Quando eu nasci, ele mandou um cartão parabenizando meus pais e falando com a minha mãe que existiam poucas pessoas no mundo para perceber a renovação da vida através das crianças. E que não existiam, não eram crianças demais. Justamente porque minha mãe havia se queixado com ele que uma pessoa que trabalhava lá na minha casa falou com ela que ela já tinha 3 filhos, para que ela ia ter outro. E ele, se sensibilizado com o fato, escreveu esse cartão gentil. Então, assim, ele sempre, o tempo todo, ele tinha essa afabilidade, essa delicadeza conosco. E na escola era muito estranho, porque quando alguém falava assim, as pessoas... Eu fui criança na década de 70, né? Estou muito velha, mas na década de 70 as pessoas não tinham uma visão boa de Drummond e Itabira. Então, quando alguém começava a falar assim, tinha muito uma crítica, ou tem uma pedra no meio do caminho. Então, quando as pessoas começavam a criticar que era o poeta que não gostava da cidade, e você tentava defender, aquilo feria, porque estava falando do seu tio. O seu tio que era delicado, que era afetuoso. Como é que alguém afetuoso, alguém pode falar mal dele? E era uma relação tão bacana, porque dos meus tios avós, o único que me dava atenção, mesmo que por telefone e por carta, era Drummond. Porque os outros nem respondeu bom dia se davam ao trabalho de responder. Se tiverem parentes aí, mas é a realidade. Porque a criança na década de 70 era um objeto assim, fica sentada, quieta, comportada, não tinha vez de se pronunciar. E o Drummond tinha essa relação de delicadeza, de perceber que criança tinha vez, que é uma coisa que a gente vive depois da década, né, a partir de 90. Então era muito estranho quando eu ouvia alguém falar mal do Drummond. Como é que alguém pode falar mal do meu tio Carlos? Né? Porque para mim era o tio Carlos. Não era o escritor, não era o famoso, era o tio Carlos que era bacana. Eu acho importante conversas como a que nós estamos tendo neste momento, em meio aos nossos conterrâneos itabiranos, porque o Drummond, Otávio, digamos, oficial, o poeta magnífico que foi, um dos grandes nomes da poesia mundial no século XX, este, de certa maneira, é conhecido, de certa maneira se sabe quem foi Carlos Drummond de Andrade. Mas eu acho importante que se revele numa oportunidade como esta o Drummond pessoa, o Drummond homem, o Drummond gente como a gente, né? Então eu acho que é uma oportunidade rara de nós falarmos sobre um Drummond que poucos conhecem, poucos tiveram esta proximidade ou familiar, genealógica, como é o caso de Otávio e Pedro, ou digamos, por serem profissionais afortunados como Humberto Werneck e como eu. Peço licença para me incluir neste grupo, de termos tido o privilégio de conhecer Drummond e de nos relacionarmos com ele e descobrirmos a pessoa do Drummond, né, o ser humano Carlos Drummond de Andrade. Neste ponto, a Pedro Augusto, que conviveu com o avô muito proximamente, né, esteve sempre muito perto, como o neto caçula, né, de Dolores e Maria Vilhena, eu acho que Pedro
tem sempre algo a revelar da face humana de Carlos Drummond de Andrade, a partir da organização de um livro sobre o qual eu escrevi artigos, Humberto Werneck escreveu artigos sobre este livro, e que está à venda aqui fora, que se chama Uma Forma de Saudade. São páginas de diário de Carlos Drummond de Andrade. Em uma das minhas idas ao Rio, eu estava no apartamento de Pedro, que era o apartamento de Drummond, era o apartamento onde Drummond e Dona Dolores moravam, e o Pedro então me mostrou, talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas, o Pedro disse: olha, Caminha, eu estou organizando aqui um livro com páginas do diário do Carlos que ele não publicou. Ele havia publicado parte desse diário em um livro chamado O Observador do Escritório, mas há coisas que ele deixou que eu acho que tem importância, tem interesse para os drummondianos, para os itabiranos, para os leitores de Drummond. Então eu gostaria de perguntar a Pedro Augusto como é que foi, Pedro, a recepção do livro Uma Forma de Saudade, que fala muito sobre Itabira. Aos itabiranos que ainda não leram o livro, eu recomendo que o comprem e o leiam rapidamente, porque há muito de Itabira lá. Por exemplo, um dos momentos emocionantes do livro, o livro me tocou muito, muito fortemente. E o Werneck teve o mesmo sentimento. Aquele livro, ele nos toca de uma maneira muito profunda. Porque narra, por exemplo, a vinda de Drummond a Itabira, quando houve a exumação dos restos mortais da mãe dele, Dona Julieta Augusta. E a maneira como Drummond conta aquele momento em que ele estava no cemitério e os coveiros estavam abrindo. Então, é algo muito forte, nos toca muito profundamente. Então, eu queria perguntar a Pedro, como é que o livro foi recebido? Como é que você sentiu a recepção deste livro tão competentemente e tão carinhosamente organizado por você? Como é que o livro repercutiu junto aos leitores e à crítica literária? Bom, em primeiro lugar, quando eu li aquelas páginas, a repercussão no meu coração foi muito grande, porque em relação à nossa bisavó, Julieta Augusta, quando eu li aquelas páginas da doença da mãe do Carlos, do fim da vida dela, eu senti, enfim, algo parecido, porque quando a mamãe adoeceu, a emoção deve ter sido muito parecida. Eu pensei, bom, talvez vão dizer que o neto do Drummond está raspando o tacho, aquelas coisas que de vez em quando se comentam, mas ao ler aquelas páginas, a emoção que eu tive, eu pensei, bom, isso não é uma coisa só para mim, todo mundo passa por situações semelhantes, e então pensei, bom, talvez seja útil para outras pessoas. Para minha surpresa, as pessoas que leram o livro na editora e concordaram com a publicação, gostaram muito, e depois pessoas como você, Humberto, que aliás é importante falar, Humberto é o biógrafo do Carlos, eu acredito que ele está fazendo a biografia mais completa que se tem notícia do Carlos, então eu estou muito ansioso para ler esse livro assim que ficar pronto. E já ontem foi falado aqui com o prefeito Ronaldo que podemos pensar no lançamento aqui em Itabira, porque eu acredito que tem muito que vamos conhecer através do trabalho do Humberto, da história do Carlos de Itabira. Mas eu acredito que as pessoas se emocionaram também, enfim, as pessoas que leram, amigas e jornalistas que escreveram sobre ele, tiveram uma reação positiva, apesar de que não é um livro convencional, com começo, meio e fim, são páginas até salteadas do diário dele, nas quais ele narra o fim da vida dos parentes, dos irmãos. Tem algumas lembranças no início do pai, porque ele começou a escrever esse diário depois de 1930, ou 30 anos que faleceu o nosso bisavô, e então tem algumas lembranças até bonitas, enfim, do pai, uma até dolorosa, que o nosso tataravô perdeu o pai e disse na frente do nosso bisavô que por que em vez de morrer meu pai não morre esse menino franzino que tanto trabalho nos dá. E o Carlos comenta, e meu pai guardou aberta a ferida. Quer dizer, isso aqui deve ter doído bastante.
Mas depois ele comenta, mas o meu pai virou um homem direito que até causou admiração e respeito pelo meu tataravô. Né? Então, assim, passagem realmente muito bonita. Depois ele conta o fim da vida da mãe, aliás, primeiro de Rosa, a irmã Rosa, da mãe, Flaviano, Altivo, José e Maria. E finalmente... Ah, sim, Dodora. E depois ele conta também o fim da vida de dois grandes amigos, o Manuel Bandeira e o Rodrigo Melo Franco de Andrade. E, bom, eu passei recentemente por uma perda também muito dolorosa, enfim, a doença muito rápida do meu irmão Carlos Manuel. E, não sei, essas coisas meio misteriosas da vida, eu trabalhei na organização desse livro e de alguma maneira, me tocou viver algo semelhante ao que o Carlos viveu. E efetivamente, o que está escrito nesse livro é um pouco o que a gente sente, né? E ele escreveu no calor dos acontecimentos, aparentemente com uma isenção, e eu também me pergunto por que ele teria escrito isso, né? A gente estava até conversando com o Humberto, qual é o objetivo de um escritor conhecido, que tem consciência dessa notoriedade, escrever um diário, né? Se é só para ele, se é para os outros, para quem será? Ele guardou essas páginas num envelope e deu para a mamãe, dizendo, olha, isso aqui talvez algum dia algum neto tenha interesse em lê-las, enfim, para que verifique que existe um rio de sangue, uma continuidade na família, né? Que é algo imponderável, mas que funciona. E é verdade, assim, eu vejo as fotos dos nossos antepassados e eu sinto carinho por essas pessoas, eu sinto, puxa, uma saudade inexplicável. Eu gostaria de ter conhecido essas pessoas. E, bom, pelo menos graças aos registros que o Carlos deixou, a gente aprende um pouco de nossas raízes, né? As raízes estão entranhadas aqui no Itabira. Mas eu queria também perguntar para o Humberto o que leva um escritor a escrever o seu diário, o seu dia a dia, né? O Carlos rasgou um monte de páginas desse diário, coisas triviais, enfim, mas deixou essas páginas. O Observador no Escritório, que aliás é um livro excelente, muito interessante de ler, e deixou essas páginas, não pensando em um livro, né? Pensou mais na família. Virou um livro por capricho meu, talvez, mas eu acho que a leitura desse livro para mim foi útil como pessoa, me ajudou, enfim, me ajuda agora a segurar a saudade do meu irmão e tudo isso. Mas é curioso saber, né? Como é que o artista, o escritor, né, faz algo só para ele, será? Olha só, primeiro queria agradecer à Fundação, na pessoa da Marta, pelo convite, e ao Pedro pela lembrança, pelo convite também por estar aqui, entre pessoas que conheceram o Drummond também e eu tão pouco. Você fala dos diários. Eu acho que tem escritores, muitos escritores escrevem diários. Boa parte deles escreve para que aquilo seja publicado lá adiante. Quer dizer, o cara está aqui e já está imaginando que aquilo vai estar um dia na livraria. Eu tenho a impressão de que não foi esse o impulso que levou o Carlos Drummond de Andrade a escrever. Ele queria fazer um registro daquilo, quase como um material de memória para o uso dele. E ele fez um uso, a meu ver, muito econômico disso. Ele pegou esses cadernos todos, a uma certa altura, eu acho que em torno de 1980, ele pegou os cadernos todos e deu uma expurgada legal ali. Ele aproveitou pouquíssimo, fez um livro que tem 200 páginas, chamado Observador no Escritório. E que as lembranças ali são muito mais lembranças de outras pessoas ou de acontecimentos do que coisas da sua própria vida. Tem muito pouco da intimidade dele ali, né? Pois bem, essas páginas que ele guardou, também para mim é um mistério. Por que ele teria guardado essas páginas? Aquilo é um material bruto. Se a gente puder comparar com algo que é extraído de dentro, eu diria que aquilo é um minério em estado puro. Aquilo não é uma coisa trabalhada. O Drummond, como todos nós sabemos, é um cara que, se você pegar um texto dele, esse é um desafio que eu faço, tenta cortar uma vírgula, tenta cortar uma palavra. As coisas estão ali, todas as palavras precisam, cada uma é capaz de justificar a presença.
E no diário é um pouco diferente, porque ele solta uma emoção que na literatura dele publicada, e mesmo no diário, lá no Observador no Escritório, é uma coisa sob controle. E esse livro, uma das coisas que me fascinam nesse livro que o Pedro organizou, é exatamente um Drummond mais solto, é um Drummond que deixa transparecer as coisas do calor no momento, como você falou, né? Há 2 ou 3 trechos, pelo menos, que eu reconheço, que estão com outro tratamento no Observador no Escritório. Você leu, tem uma passagem sobre Manuel Bandeira, que estou me lembrando, e eu acho que da passagem, em certo momento também da agonia e morte da mãe dele. Isso ele botou lá no Observador no Escritório, mas de uma maneira muito depurada, muito enxuta. E ali você tem uma coisa, você tem quase uma fratura exposta, né? Ele contando, ele sentindo aquilo e deixando passar até umas coisas, umas perplexidades de um ser humano. Me lembro de uma passagem que não é das mais chamativas, vamos dizer, por exemplo, um certo momento que ele está indo num carro do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para algum lugar lá na cidade, e era uma Kombi, né? E como todo mundo sabe, as Kombis encrencam, né? E ele desceu, e ele descreve um pouco, ele meio atarantado ali, não é? Então, poder perceber esse Drummond mais na forma bruta, é que eu acho uma coisa muito encantadora. O Werneck, conversando com o Pedro agora, em nossa temporada de Itabirama, o Pedro me contou que recebeu um telefonema do editor da Companhia das Letras, da editora Companhia das Letras, Luiz Schwartz, que disse: Pedro, a editora está pensando em publicar uma biografia do Drummond, e nós queremos consultá-los, a você e aos irmãos, quanto a isso. E o Pedro disse: tudo bem, nós não temos nada a opor à ideia. E eu disse assim: Pedro, olha, eu acho que a minha reação teria sido diferente. Quando o Luiz Schwartz disse: nós estamos pensando em publicar uma biografia de Drummond, o que é que você acha? A minha resposta teria sido: depende. Quem será o biógrafo? Porque quando ele dissesse Humberto Werneck, aí eu diria: então é absolutamente garantido que nós teremos uma grande biografia. A biografia ainda não foi publicada, mas eu já adorei. Eu achei que é uma... Não li e gostei. Não li e gostei. Porque o Humberto Werneck, ele é um profissional. Ele, como brilhante jornalista que se tornou referência na imprensa brasileira, e o grande cronista que às terças-feiras escreve no jornal O Estado de São Paulo, e eu conheço várias pessoas que começam a ler a edição de terça-feira do Estado de São Paulo pela crônica do Werneck. Eu sou um desses leitores, depois vai melhorando. Então, o Humberto Werneck é um craque na matéria. Biografia não é para quem quer escrever, é para quem sabe fazer. Eu jamais me atreveria, eu jamais ousaria a enfrentar uma empreitada dessas, sobretudo quando se trata de alguém como Carlos Drummond de Andrade, porque é uma vida riquíssima, né? O Drummond, há o Drummond poeta, há o Drummond prosador, há o Drummond funcionário público, há o Drummond mineiro, há o Drummond carioca. Então isso é uma tarefa gigantesca, escrever essa biografia. E eu gostaria de perguntar a você, Humberto, o seguinte: eu acho que nós jornalistas sempre fazemos as perguntas que os leitores gostariam de fazer. Eu sempre, quando eu entrevisto alguém, eu sempre me dou essa missão de eu tenho de perguntar o que as pessoas gostariam de perguntar. E agora em Brasília, um dia antes de vir a Itabira, eu conversando com um amigo dizendo que se repetiria aqui em Itabira a mesa redonda que nós tivemos no ano passado em Ouro Preto, no Fórum das Letras de Ouro Preto, que foi agradabilíssimo, eu dizendo que estaria novamente com Pedro Augusto Grande Drummond, a prima Otávio, e Humberto Werneck. Ele disse assim: Caminha,
Quando sai a biografia do Drummond? Eu disse, olha, não sei, mas farei esta pergunta a Humberto Werneck. Então, é a pergunta que os seus leitores estão fazendo. Em que pé está a biografia de Carlos Drummond de Andrade? Olha, eu espero que ela acabe antes de mim, porque é um desafio enorme, né? É um desafio que me redime também de uma decepção que eu tive. Em 86, portanto um ano antes da morte de Drummond, eu escrevi uma carta para ele. Eu tinha lido um livro de entrevista, um livro longo que um amigo meu fez com o Vargas Llosa. E eu fiquei fascinado. Pensei, vou fazer uma coisa dessa com o Drummond. Aí escrevi, todo empenhado, uma carta para ele, propondo, vamos fazer isso e tal. E ele me respondeu uma carta que eu guardo, não é? Em que ele começa com uma mentira piedosa. Olha, eu pensei muito nesse... Não pensou nada, eu já sabia que eu não ia fazer. E disse que, enfim, eu fui apenas um funcionário, uma minha vida sem importância. Aliás, ele não falou funcionário, ele usou uma expressão francesa. E como sempre que eu leio Carlos Drummond de Andrade, qualquer coisa, eu aprendo cada vez uma coisa nova, né? Ele usou uma expressão francesa que é ronde de cuir, uma rodela de couro. Aí eu fui pesquisar e vi que era uma coisa que os funcionários públicos franceses no século XIX botavam no assento das suas cadeiras de trabalho, não sei com que finalidade, mas enfim, essa rodela acabou dando nome a essa categoria que ali assentava as suas nádegas burocráticas. Pois bem, então tinha essa frustração. Quando a Companhia das Letras me propôs essa empreitada, eu achei que... Eles me disseram que eu era uma pessoa mais indicada, eu não acho, sem nenhuma falsa modéstia. Mas, por outro lado, eu acho que eles acertaram. Porque Drummond, para mim, é alguma coisa muito antiga na minha vida, muito presente, sempre. E como eu dizia ontem, estava lá conversando lá com o prefeito, né? Vou repetir um pouco essa fala, né? Drummond, para mim, não é uma referência literária, eu acho que para muita gente também é igual. Não é como se você pegasse, sei lá, um Fagundes Varela ou Grande Alencar, que você vê num plano lá em cima, que a pessoa habita, né, sem dúvida, mas uma referência na sua vida. Drummond, Caminha já ouviu isso 200 vezes na minha boca. Drummond é uma pessoa que me socorre na minha vida pessoal, não é na minha vida literária, não. Ele tem resposta para perplexidades que eu enfrento, não é? E isso me faz ter com ele uma intimidade unilateral muito grande. E o fato de que ele tenha sido um rendezvous, um funcionário público, e ele diz que a minha vida não teve grandes acontecimentos, isso para mim, como jornalista, que eu fui durante muitos anos, 40 anos, sei lá, isso é um desafio, não é? Isso me empurra, isso me motiva. Essa empreitada de você descobrir que não é bem assim. A vida dele não foi uma vida sem importância, uma vida dele talvez não tenha tido grandes acontecimentos, né? Eu já usei aqui uma imagem de mineração. Vamos dizer, a essa altura do meu trabalho, que é um trabalho de pesquisa de redação, e que eu acho que essa pesquisa vai até o último minuto, o livro na gráfica e o chato do Humberto Werneck lá, querendo mudar uma coisa, acrescentar um detalhe, né? Eu não sei, eu acho que não vai surgir uma pepita de ouro, aquela enorme pedra de ouro, né? É muito um ouro de aluvião. É aquela coisa de você pegar a vida da pessoa e escarafunchar pequenos acontecimentos, pequenas coisas, e dali você conseguir um material que te permita fazer o que eu acho que é uma biografia, que é você pegar uma pessoa, reconstituí-la com a maior precisão de que você for capaz, aos olhos do leitor, e contar a história dessa pessoa, não é?
Talvez, se tiver alguém aqui esperando que eu faça uma biografia de interpretação, não, nada disso. É uma biografia, vamos dizer, americana, essa, não uma biografia francesa. Não vou me meter nisso. Se eu desenhar bem esse cara e botar ele em movimento, eu estou satisfeito. Espero que eu possa entregar esse livro à editora este ano. E o que não é pouca coisa, posso dizer para vocês. E assim sendo, seria um livro para 2019, se houver 2019. Eu acho engraçado porque, aliás, eu quero agradecer a Companhia das Letras porque me permitiu me aproximar e ficar amigo do Humberto, que eu já adquiri um grande carinho por ele e é uma pessoa Como diria Antônio Aires, você é reciprocado. Você me faz rir, isso é bom para a saúde. Mas é incrível porque já estamos há 30 anos da morte do Carlos e ainda se fala em presente. O Carlos diz, o Carlos faz, ou fala, é impressionante isso, né? O que o afeto ou a saudade nos faz fazer. Eu queria aproveitar e lembrar um dos capítulos que você citou, quando Carlos veio a Itabira para exumar os restos da mãe. Tem uma passagem muito misteriosa. Começaram os coveiros a cavar no cemitério e antes de aparecer o caixão da nossa bisavó, apareceu o maxilar dela, que depois, quando abriram o caixão, verificaram que encaixava no crânio da nossa bisavó. E o Carlos me contou isso antes de eu ler, que ele e o irmão dele, com os pauzinhos, tiravam meio mórbido, né, a terra de dentro do crânio. E depois, enfim, 1 ou 2 dias depois, levaram os restos dela para o cemitério de Bonfim, em Belo Horizonte, onde a enterraram junto com o nosso bisavô, o Carlos de Paula Andrade. E ele falou que ele sentiu uma emoção assim como, bom, mamãe e papai se casam de novo para sempre, né? Mas a Otávia sabe de uma história que tinha uma pessoa que ofereceu cachaça para os coveiros que estavam ali. Então, Otávia, fala um pouco mais disso. O Drummond, nessa parte, cita a Carola. O que acontecia? Quando ele veio para retirar os ossos da nossa bisavó, da mãe dele, estavam acompanhando as pessoas que estão lá citadas, porque senão daqui a pouco nós contamos a história toda do livro, vai ficar aqueles personagens, aquele povo que assiste o filme, conta o filme, para quem está na fila do cinema. Então eu não vou fazer isso não. Mas ele cita que estava acompanhado da minha avó Ita, que era a esposa do Flaviano, irmão mais velho dele, e que ele vai citando detalhes. Ele estava acompanhado da minha tia Ofélia também, que era enfermeira e que veio de Belo Horizonte para acompanhar justamente esse reconhecimento da anatomia humana, que era necessário para saber o que levar. Porque eu acredito que tivessem outras, não entendo muito de túmulos, mas eu acredito que tivesse outra pessoa sepultada no mesmo túmulo, que sempre foi muito comum. O túmulo pertencia a várias pessoas da família, né? E o que o Pedro está citando é que ele viu o maxilar e depois a minha tia Ofélia viu que se encaixava no crânio e que aí se formou a cabeça da nossa bisavó, né? Coisa estranha para se falar. E aí ele cita que a minha avó estava lá e que a Carola, que eu acho que algumas pessoas aqui em Itabira tiveram a oportunidade de conhecer, porque a vida toda ela sempre morou com a minha avó, com a minha mãe, ela sempre andava descalça, era uma orquidófila, que o orquidário lá da Mata do Intelecto leva até o nome dela, e era uma pessoa muito bacana, assim, muito simples e com uma sabedoria, e que ela foi levar água para o Drummond, para as outras pessoas que estavam lá, e cachaça para os coveiros. Eu acho que não sei hoje em dia, mas na época eu acho que os coveiros bebiam cachaça para conseguir dar conta da profissão. Então era um hábito comum. E Carola sempre lidou muito ao longo, assim, eu
a conheci até a morte, né, desde que eu nasci até a morte dela, ela sempre teve o hábito de cuidar das coisas práticas da vida. Então, todo mundo... E ela tinha uma outra coisa que eu lembrei agora, que eu vou falar, porque senão depois eu vou perder. Ela se referia a Drummond como Sou Carlito, porque ela conheceu Drummond desde criança, porque os dois tinham uma diferença de idade de 3 anos. Então, ela chegou a brincar com Drummond, então ela sempre se referia a Drummond como Sou Carlito. Então, para ela, Drummond era Sou Carlito. O que era muito estranho assim, aos olhos dos outros. Como é que alguém tão simples pode ter sido amiga de infância do Drummond? Mas era isso que acontecia, porque ela morava com o meu bisavô, que era dono daquele sobrado onde é o Hotel Itabira hoje em dia. Então, desde que a família dela faleceu, ela e a irmã vieram morar com o meu bisavô. Então, como eles, o meu bisavô era primo do Drummond, antes do casamento da minha avó com... Está confuso, né? Da minha avó com o meu avô, sempre teve essa proximidade do parentesco. E as famílias todas se conheciam, se frequentavam. Então, ela tinha uma relação de brincar, de estar acostumada a conviver com o Drummond. Então, ela sempre se referia a Drummond como Sou Carlito. E ela sempre cuidou de tudo prático da vida. Então, a coisa foi levar água e cachaça para os cogueiros. Na hora que eu li isso, assim, eu falei, é perfeito. Porque era o jeito prático dela de lidar com as coisas. Por favor, Roberto. Se eu bem me lembro, nessa parte da narrativa de Drummond, a exumação da dona Julieta Augusta, né, ele faz referência a um papo não muito fúnebre ali dos coveiros, uma coisa assim, meio divertida quase ali. Ele registrou também isso, né? Houve também esse... Tem algumas passagens divertidas no livro, como, por exemplo, ele janta um chocolate Lacta em Belo Horizonte, não me lembro agora em que momento, porque eu fiz o livro, mas a minha memória não está muito fresca nesse sentido. Não, mas tem umas coisas ali curiosas. Um atropelamento de um burro. E ele em Belo Horizonte, pelejando para comer um bife bem passado, e não vinha bem passado jamais. Ele se recusava a comer, então o cara, enfim, ele preferia ir na loja comprar um chocolate Lacta, né? Mas sabe uma passagem que me deixou muito impressionado? Ele conta numa dessas viagens a Belo Horizonte e volta, chega em casa tardíssimo da noite e termina a anotação daquele dia assim: tive de acordar Dolores que estava ocupando o meu lugar na cama. Uma coisa absolutamente surpreendente. Ô Pedro, quando eu tive o privilégio de entrevistar o Drummond, ele me concedeu uma longa entrevista, e isso realmente eu me orgulho muito desse trabalho que fiz. Uma das perguntas que eu fiz a Drummond foi sobre a poesia erótica dele. Eu disse: Drummond, você tem publicado poemas eróticos em revistas que têm um público predominantemente masculino. Havia uma revista chamada Status, né, e o Drummond publicou alguns poemas eróticos. Eu disse: como é que está essa poesia erótica? Quando você vai publicá-la em livro? E ele disse: olha, eu publico esses poemas na revista quase assim como balões de ensaio. Eu quero ver qual é a reação dos leitores, o que é que eles acham daquilo, de um homem na minha idade escrever aqueles poemas eróticos, mas isso só será publicado em livro depois da minha morte. Eu já deixei estabelecido que só depois da minha partida que talvez se algum dia se publique isso mesmo. E Pedro Augusto organizou este volume da poesia erótica de Carlos Drummond de Andrade, chamado O Amor Natural, né? Foi publicado, é uma edição póstuma. E a pergunta que eu te faço, Pedro, é o seguinte: como é que foi organizar esta poesia erótica do seu avô? Ele deixou, o Drummond eu estava dizendo, Drummond deveria ser oficialmente declarado patrono dos arquivistas brasileiros, porque ele era de uma organização impressionante. Tudo ele deixou recortado, colado, datado. Então deve ser uma maravilha. E o Werneck deve estar se beneficiando disso,
né, dessa organização do Drummond. Então, Pedro, ele deixou o livro organizado, a sequência dos poemas ele havia determinado, ou isso estava dentro de uma pasta, e você me conta como é que foi organizar o amor natural do seu avô. Esse E livro está... que tal ter um avô erótico? Você tem aquele episódio que eu fiz há vários anos atrás, um curso de mergulho, e meu companheiro de mergulho era um rapaz de 17 anos, aí ele viu meu sobrenome, você é parente do poeta? Eu sou minha... Teu avô era muito safadinho. E acho que ele só tinha lido aquele livro. Mas o meu trabalho como organizador do Amor Natural foi nulo, porque o livro já estava pronto. Mas eu queria te corrigir uma coisa, porque de vez em quando, faz tempo, alguém disse que a família publicou o livro que o Drummond não queria publicar. Mas não é exatamente isso. Antes dele falecer, ele contratou uma edição do Amor Natural em Portugal, pela editora Europa América, que saiu, não teve muita repercussão. Eu tenho essa edição. Isso foi feito antes, ele não chegou a ver pronto o livro, mas o contrato foi anterior à morte dele, ele mesmo assinou. Mas ele deixou esse livro, O Amor Natural, deixou o Farewell, deixou o Viola de Bolso 3 prontíssimos. Né? Agora o Antônio Carlos Sequinho está justamente trabalhando para a Companhia das Letras na nova edição de Viola de Bolso, né? Você acha que todas juntas, me parece. Mas o livro já estava pronto, né? Assim, ele dizia, inclusive, que ele tinha perdido o bonde da pornografia, mas que algum dia os seus poemas eróticos seriam estudados nas escolas. E estamos quase aí. Estamos marchando para lá. Otávia, diga uma coisa. Eu acho que o que se costuma perguntar a você, como sobrinho neto de Carlos, é sobre o homem Carlos, sobre o seu tio, avô e coisas ligadas à vida pessoal de Carlos Drummond de Andrade. Eu queria perguntar a você o seguinte: você, como leitora de Drummond, nós podemos, digamos, grosso modo, dividir o Drummond em duas grandes personas literárias, né? O Drummond poeta e o Drummond prosador, das crônicas e dos contos. Eu pergunto, o que mais agrada a você como leitora de Drummond? É o Drummond poeta? É o Drummond prosador? Qual é o seu livro que você diria assim, se eu tivesse que escolher o livro do meu tio, seria este aqui. Este, para mim, é o melhor. Me dê um depoimento como leitora de Drummond. Bom, eu vou ser assim de uma franqueza, como eu sempre sou, né? Eu sempre tive muita dificuldade de ler Drummond. Por quê? Toda vez que eu lia Drummond, eu me enxergava dentro daquele poema. Então ficava uma coisa muito autoanalítica. Na escola eu tinha dificuldade com isso, porque eu enxergava características, traços da minha família. Então aquilo dava uma certa, assim, parecia uma coisa meio autobiográfica, meio esquisita, desconfortável. Mas, sem sombra de dúvida, se eu falasse assim, tem uma coisa do Drummond que eu adoro, eu gosto muito, e eu passei a ler Drummond depois já de bem adulta, de ter a relação familiar com ele bem resolvida, porque tinha, assim, muito uma cobrança na cidade, por exemplo, você é parente do Drummond, então você tem que ser uma aluna exemplar, tem que ser boa na língua portuguesa. Então, são cobranças que eram cobranças muito estranhas para uma criança. Então, eu fui começar a ler Drummond realmente depois de adulta. E se eu fosse escolher, eu ia escolher O Poder Ultrajovem, que eu acho um livro fantástico. Peraí, só um minuto, eu queria fazer essa mesma pergunta para você. Sim. Eu diria o seguinte: a plenitude literária de Carlos Drummond de Andrade foi atingida com um livro chamado Claro Enigma. Para mim, ali está o Drummond na sua melhor forma como poeta. Então, é o meu livro de eleição na obra de Carlos Drummond de Andrade. Gosto muito também do Drummond prosador, sobretudo do Drummond contista, que é pouco lembrado. Em geral, quando nós falamos sobre Drummond, da prosa de Drummond, todo mundo, naturalmente, isso é perfeitamente compreensível, associa Drummond ao cronista de O Poder Ultrajovem, do Fala Amendoeira e tantos outros livros. A me agrada muito esse Drummond, digamos, menos lembrado, que é o Drummond ficcionista, é o Drummond que inventava histórias.
E ele era um grande contista. Né? O Drummond, ele fazia, por exemplo, o Werneck, um conto do Drummond, que está no livro 70 Historinhas. Eu tive o privilégio de ser convidado pela Companhia das Letras para escrever o pós-fácil da nova edição dos 70 Historinhas. E eu chamo a atenção desse pós-fácil. Há um livro, um conto do Drummond, dos 70 Historinhas, em que é um diálogo de 3 pessoas, são 3 personagens conversando, e o Drummond, magistralmente, ele, da primeira à última fala, ele não identifica quem é o falante, e você perfeitamente sabe, você percebe a maestria com que ele sabia transcrever aquele diálogo imaginário, mas com tanta exatidão que não havia necessidade de ele dizer, então fulano respondeu, ou disse fulano, não, você lê o diálogo, e olhe bem, não é um diálogo, que é, digamos, um diálogo clássico, aliás, o próprio nome diálogo já sugere uma conversa entre 2 pessoas, são três pessoas participando da conversa, e em nenhum momento ele identifica o falante, e o leitor percebe, não há aquele momento, que isso é muito comum, eu sou um leitor muito exigente, então há momentos que eu paro e digo assim, não, peraí, isso aqui está, eu não entendi esse negócio não, eu acho que isso aqui poderia ter sido feito de outra maneira. Não, o ponto é perfeito. Então eu gosto muito de lembrar o Drummond contista, eu acho que ele merece ser lido e merece ser reconhecido. Ele realmente era muito bom nisso. Eu gosto muito de Farewell, o último livro que ele escreveu, não só porque ele, nesse livro, ele mostra um domínio da língua impressionante. Eu me lembro assim, dos últimos filmes do Bergman. O cara tinha uma eloquência com a narração de imagens, enfim, impressionante. E é um pouco isso que o Carlos faz em Farewell. Mas você tem um motivo especial para gostar desse livro? Tenho. 2, mas um em especial, principalmente, que é o último poema que ele escreveu, chama-se Elegia um Tucano Morto, foi um presente de aniversário que ele me deu, no último aniversário meu que eu passei com ele. E é um poema triste. Eu ganhei de presente um tucano, era um tucano muito amigo, voava, eu levei ele para o meu sítio, na Serra de Petrópolis, e a gente andava pelo mato e ele vinha voando atrás da gente. E antes de levá-lo para o sítio, eu fui com o tucano para a casa do Carlos, porque foi um bicho comprado na feira de animais. Eu ganhei, não comprei esse bicho. Mas um dia eu saí do sítio e aparentemente, como essa foi a história que eu ouvi, ele teria se metido com uma galinha choca e levou uma surra. E fraturou a perna, enfim, aí eu tive que levar ele para o veterinário, amputaram a perna, enfim, estava sobrevivendo até que no dia do meu aniversário, ele caiu uma hora que a gente não estava em casa e ficou preso assim, entre uma almofada e a parede e não conseguiu se recompor. Na hora que eu cheguei, ele faleceu na minha mão. E essa história comoveu muito o Carlos. Mas, por outro lado, também eu vi ele escrevendo alguns desses poemas. O último poema. O último poema. E ele você vê que os tucanos, às vezes, fazem umas alianças muito felizes. Eu tenho esse laço afetivo com esse livro, porque eu vi um pouco ele escrevendo esses últimos poemas, principalmente o Tucano. Na verdade, a gente estava almoçando, o almoço do meu aniversário, e na sobremesa ele se levanta e lê em voz alta e diz: toma, é para você. E, bom, ganhei esse poema, tenho ainda em casa. Mas eu queria voltar um pouco ao amor natural, para esclarecer, a Avô Safadinho. O amor natural é um livro de amor, do amor físico, é uma exaltação do amor físico. Uma vez eu perguntei, mas vem cá, esses poemas têm inspiração real? Como é que é, Carlos? Ele falou: alguns poemas são realmente inspirados em amores que eu tive, mas outros são da minha cabeça. Mas enfim, o fato é que não é um amor, não é um livro de sacanagem, assim, de descobrir uma palavra, é um livro de exaltação do amor físico, que é uma parte importante na vida de todos nós. Bom, pessoal, eu acho extremamente agradável e prazeroso o que nós fizemos aqui, que é conversar. O bom é a informalidade que preside momentos como esse. Então, nós não estivemos aqui fazendo
a leitura de uma tese, nós não estivemos fazendo palestra, nem conversa, nós estivemos conversando com amigos que fazem parte de uma bela confraria, e confraria no sentido primeiro da palavra, que é um grupo de irmãos, né, de pessoas que se unem com irmãos, e que é a confraria Drummondiana. O Drummond realmente É um clube. Exato, é impressionante como o Drummond, alguns dos grandes amigos que eu tenho na minha vida, e aqui estão dois deles, Pedro Augusto e Werneck, eu devo a Drummond algumas das grandes amizades da minha vida, porque é ele que me aproximou dessas pessoas, essa afinidade pela poesia, pela obra de Drummond. Então nós não fizemos aqui mais do que conversar sobre este Itabirano que nos honra e nos engrandece, nos enobrece a todos, que é Carlos Drummond de Andrade. Então eu quero passar a palavra para estes três craques. Eu não fiz aqui nada mais do que aquele jogador que fica no meio do campo, passando a bola, né, para o português, como é que é o nome dele? O Ronaldo, Cristiano Ronaldo, e para Messi, e para o Neymar. Então o meu trabalho aqui foi isso, ficar passando a bola para esses três. Nesse jogo aqui eu sou craques. muito. Então, por favor. Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês, drummondianos que estão aqui, e quero também chamar a atenção para a presença de um novo sócio do clube, que é o Pedro Moraes, compositor, músico muito querido, que está fazendo um trabalho excelente sobre a poesia do Carlos, e eu espero que em breve, Pedro, você esteja aqui mostrando para a Itabira a tua música, o teu trabalho e as tuas emoções. Muito obrigado, Pedro, e obrigado a todos vocês. Otávio, por favor. Para não perder a veia do time da piada do mondiano, eu vou falar que é para vocês me incluírem na confraria, por favor. Olha, você. Eu me incluí sem saber, então. Acabei de ser comunicada pelo Pedro. Otávio, você é confreira por definição. Uma confraria do Mundiano que não tivesse o seu nome entre os membros, ela estaria incompleta. Então, considere-se uma confreira do Mundiano. Ele está falando isso porque ele me conheceu quando eu era criança. Mentira! Não, porque para mim é um prazer estar aqui. Primeiro estar com o Pedro, que é uma pessoa que assim, a gente se aproximou há pouco tempo, mas que a gente trocou muita figurinha, né, à distância, e que se criou um laço, uma afetividade muito grande. Minha família se apaixonou pela família dele. Minha família, eu estou dizendo, minha família Miller Moura. Eu, meu marido, minhas filhas se apaixonaram por ele, pela esposa e pelo Miguel. Então, assim, é um prazer sempre encontrá-lo. O Edmilson, realmente, eu conheço há muitos anos, porque uma vez ele procurou minha mãe na década de 80. Primeira vez em que eu vi a Itabira, primeira vez eu visitei a sua mãe, foi quando eu fui recebido por ela na casa de vocês. Então, fui recebido pela sua mãe. Ela foi de uma delicadeza e de uma atenção drummondiana. E o Humberto, assim, é uma pessoa que eu sempre admirei. Não estou fazendo, a gente poderia dizer que é rapapés, né? Que tem a expressão que eu acho que é bem mineira, mas é uma pessoa que eu sempre admirei o trabalho. Então é um prazer, e é um prazer ter todo mundo aqui escutando a gente bater papo, que é muito bom. Isso é bom. Bater papo é prazer. Humberto, como diziam os locutores do outrora, o microfone é seu para as suas despedidas. Eu estava pensando aqui, ouvindo essa conversa, e eu só posso me felicitar por essa oportunidade que eu tive de mergulhar na vida e na produção de Carlos Drummond de Andrade. Uma pequena coisa, por exemplo, no momento eu estou mergulhado num universo profundíssimo, larguíssimo, de crônicas, onde você acha um bocado do poeta, você acha um bocado do contista, do ficcionista, do mestre do diálogo. Quando você falou em diálogo, ele era um craque, gente, do diálogo. E eu estou muito impressionado como esse homem envelheceu bem, o que é uma coisa pouco comum, mas as pessoas, em geral, envelhecem
eu uso a expressão envelhece para a direita, no sentido não exatamente político da coisa, né? As pessoas se tornam muito conservadoras, muito ranzinzas, muito saudosistas. E se você ler a produção dele de crônicas, eu não me refiro só àquilo que está nas coletâneas que ele fez. Você observa que ele nunca se desligou da vida. Ele era um cara capaz de se interessar pelas pessoas de uma maneira muito real, muito legítima, muito viva. Onde ele ia buscar os assuntos dele, sabe? Era um cara que eu acho que até o último minuto ele teve vivo, envelheceu legal, né? E talvez não haja, entre os cronistas brasileiros, esse é um gênero que eu gosto muito da crônica, né? Talvez não haja um que tenha passeado por tantos assuntos, que tenha criado tantos personagens, que tenha tantas faces, né? Então é só mais um motivo de admiração que eu tenho por esse maravilhoso poeta. Muito obrigado. Em nome de Otávia, Miller, Pedro Augusto Drummond e Humberto Werneck, eu me dou a honra e o privilégio de agradecer a vocês pelo fato de estarmos todos aqui juntos, irmanados, em uma noite tão bonita, porque é uma noite que se faz à luz da poesia, à luz do sentimento do mundo, né? À luz do convite para que nós sigamos de mãos dadas, por maiores que sejam os obstáculos. Então, vocês é que fazem a grandeza deste momento, podem ter certeza absoluta disso. Quero agradecer aos que já se apresentaram aqui, a equipe do Monsters da Unifei. Nós estivemos na Unifei, eu estive no laboratório, estivemos lá, eu fiquei absolutamente encantado. Eu até diria o seguinte, que Itabira hoje, ela pode ser considerada única no Brasil por uma coisa. Eu acho que é a única cidade, quem diria, que rima poesia com tecnologia. Foi o que nós vimos aqui.